Rafael, você sabe, como meu editor, estou me preparando para viajar para Boa Vista, para Roraima, onde eu vou fazer durante essa semana uma cobertura muito especial para a gente aqui na Coluna de Política, mantendo a nossa coluna com todos esses dados relacionados à política do Estado, mas eu vou também acompanhar um evento muito importante dos 50 anos do Conselho Indigenista de Roraima. E eu estou me preparando aqui na correria para ir para o aeroporto e não perder o voo, enfim, todas as conexões que preciso fazer até chegar à terra indígena Raposa Serra do Sol, com outros jornalistas que também farão essa cobertura. Mas antes disso, eu queria registrar também um artigo que foi publicado pela revista eletrônica Suma Uma. É um espaço eletrônico da jornalista Eliane Brum, muito conhecida na cobertura da Amazônia, e outros jornalistas também. E, bom, esse artigo é assinado pelo escritor que é premiado nacionalmente, um dos maiores escritores do país, que é amazonense, Milton Atum. E ele faz uma homenagem ao querido Joaquim Melo, que era o nosso livreiro, né, que nos deixou dia 1º de janeiro deste ano. A gente percebe, dentre várias pessoas que estavam muito ligadas à questão da cultura, da literatura, enfim, das importâncias dos debates em torno da Amazônia, ainda não conseguiram, na verdade, ainda estão em um processo de entender todo esse momento que é o momento de ausência do Joaquim. Bom, aí o Milton Atum assina esse artigo aqui no Suma Uma, ele faz uma série de homenagens, palavras que significam para todo mundo que teve contato com o Joaquim. A gente acaba se emocionando e também se identificando com o que ele relata da própria relação dele com o Joaquim Melo, mas eu acho interessante que ele também defende que a responsabilidade, né, uma Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas deveria tomar para si e outras representações políticas a iniciativa de fazer o tombamento da Banca do Largo e uma homenagem para esse personagem histórico do Estado do Amazonas, o quanto Joaquim ele foi um incentivador, e ele usa em alguns momentos até a palavra discreto em relação à atuação dele, mas um incentivador da cultura, da literatura. Eu vi várias homenagens que as pessoas ligadas aos quadrinhos aqui no Amazonas fizeram também a ele, porque tinham também esse afeto e essa gratidão ao espaço que o Joaquim abriu para vários outros segmentos. E o Milton Atum até traz no artigo o fato de que Manaus é uma cidade muito, né, alheia para muitas questões, mas também para a questão dos livros, né, da educação. Nesse sentido, tem pouquíssimas livrarias. E aí o Joaquim se torna, nesse contexto, um herói de tratar de assuntos que as pessoas estão de costas aqui em Manaus, tratar de livros. E muitas vezes, até como eu própria relatei, quando eu falei da nossa relação com o Joaquim, minha e da minha filha Sofia, que ele fazia doações para pessoas, inclusive, que tinham até mais necessidade. Ele era um incentivador da leitura, um incentivador da escrita, né, dos escritores, e ele não pode, esse capítulo da história não pode ficar assim apagado. Então, o Milton Atum não é qualquer nome, um nome de peso, é preciso ouvir que a Assembleia Legislativa tome essa iniciativa de fazer esse tombamento e esse registro histórico necessário e justo em relação ao papel e tudo que Joaquim Melo fez, né, em relação à cultura e à história do Amazonas e a importância aí dos temas relacionados à Amazônia. Muito bem, Rose. É muito tocante ver quantas homenagens o Joaquim recebeu, né? Muitos colegas, muitos amigos, jornalistas, intelectuais postaram, homenagearam, né? Isso mostra o tamanho do Joaquim, a importância dele realmente para a literatura aqui do estado do Amazonas e a figura dele muito querida aqui no estado por muitas pessoas que trabalham nesse meio, pessoas que frequentam ali o Largo São Sebastião, né? Então, dessa maneira a gente consegue medir e ver a importância também de uma pessoa, da figura do Joaquim aqui para o estado do Amazonas. Como você falou, né, a gente precisa olhar um pouquinho mais, com mais carinho, né? Quando eu falo a gente, é a cidade, né? A sociedade amazonense, a sociedade que vive aqui na cidade de Manaus, e as autoridades também olhar com carinho para quem são esses personagens, para quem são essas figuras tão importantes para a nossa cidade e para a nossa sociedade, né? Saber valorizar um pouco mais a nossa história. Isso é super importante e é o que você traz aqui, que é bem importante e interessante também. É uma ausência insubstituível mesmo, especialmente numa cidade carente de
tantos atributos que Joaquim reunia. Olha, o Sumaúma, esse site é sumauma.com, você encontra procurando Joaquim Melo, o discreto amigo das luzes. Geralmente, quando há a morte de alguém e os espaços jornalísticos fazem esses registros, a gente chama de obituário. No caso do artigo de Milton Atum, ele está colocado como vivário. E é muito só um trechinho que está destacado, Rafael, nesta época de destruição deliberada da natureza, de consumismo desenfreado, de narcisismo doentio e de metaverso, ou seria mataverso, Joaquim apostava na formação de leitores, dava de si tudo o que podia, num gesto de profundo desprendimento em que o afeto é soberano. Esse é um dos trechos, vale a pena a leitura e vale a pena que os parlamentares tenham atenção a respeito dessas duas figuras, Joaquim Melo e Milton Atum. O que eles têm a dizer a respeito da cultura do Amazonas e da importância dessas ações dos dois, né? Tanto do que o Joaquim fez quanto que o Milton Atum faz e requisita nesse momento, né? Porque quando ele dá uma dica, não é qualquer pessoa, é o Milton Atum dando uma dica para a Assembleia Legislativa: reconheçam a importância da Banca do Largo e do Joaquim na história do Estado do Amazonas. Rosiane Carvalho, muito obrigado pela coluna de hoje, uma boa viagem para você. A gente continua trazendo a coluna de política com uma cobertura, claro, toda especial do evento lá em Roraima. Obrigado, Rose, até a próxima. Até a próxima.